O progresso do dogma e suas condições. Talvez alguém diga: então nenhum progresso da religião é possível na Igreja de Cristo? Certamente que deve haver progresso e grandíssimo. Quem poderá ser tão hostil aos homens e tão contrário a Deus que tentaria impedi-lo? Mas a condição que se trate verdadeiramente de progresso pela fé, não de modificação. É característica do progresso de todas as maneiras possíveis a inteligência, o conhecimento, a sabedoria, tanto da coletividade como do indivíduo, de toda a Igreja, segundo as idades e os séculos, com tal de que isso suceda exatamente segundo sua natureza peculiar, no mesmo dogma, no mesmo sentido, segundo uma mesma interpretação. Que a religião das almas imite o modo de desenvolvimento dos corpos, cujos elementos, ainda que com o passar dos anos se desenvolvem e crescem, sem embargo permanecem sendo sempre eles mesmos. Há grande diferença entre a flor da infância e a maturidade da velhice. Não obstante, quem agora é velho são os mesmos que foram adolescentes. O aspecto e o porte de um indivíduo mudarão, mas se tratará sempre da mesma natureza e da mesma pessoa. Os membros de um lactante são pequenos e maiores os dos jovens, e seguem sendo os mesmos. Tantos membros têm os adultos quanto têm as crianças, e se algo novo aparece em idade mais madura, já pré-existia no embrião. Assim, nada novo se manifesta no adulto que já não se encontrasse de forma latente na criança. Não cabe nenhuma dúvida de que este é o processo regular e normal do progresso, segundo a ordem precisa e belíssima do crescimento. O crescer na idade revela nos grandes as mesmas partes e proporções que a sabedoria do Criador havia delineado nos pequeninos. Se a forma humana adotasse com o tempo um aspecto estranho à sua espécie, se lhe adicionasse ou lhe tirasse algum membro, necessariamente todo o corpo morreria ou se faria monstruoso, ou ao menos se debilitaria. A estas mesmas leis de crescimento deve seguir o dogma cristão, de modo que com o passar dos anos se vá consolidando, se vá desenvolvendo no tempo, se vá tornando mais majestoso com a idade, mas de tal maneira que siga sempre incorrupto e incontaminado, íntegro e perfeito em todas as suas partes, e por assim dizer, em todos os seus membros e sentidos, sem admitir nenhuma alteração, nenhuma perda de suas propriedades, nenhuma variação no que está definido. Vejamos um exemplo. Nossos pais no passado semearam no campo da Igreja a boa semente da fé. Seria por demais injusto e inconveniente se nós, seus descendentes, em lugar de trigo da autêntica verdade, tivéssemos que replantar a cisânia fraudulenta do erro. Em troca é justo que a sega corresponda à semeadura que recolhemos, quando o grão da doutrina chega à maturidade, o trigo do dogma. Se com o passar do tempo uma parte da semente original se desenvolveu alcançando felizmente a maturidade plena, não se pode dizer que tenha mudado o caráter específico da semente. Pode-se dar uma mudança no aspecto, na forma, uma formação mais precisa, mas a natureza própria de cada espécie permanece intacta. Não suceda jamais, pois, que os roserais da doutrina católica se transformem em cardos espinhosos. Não suceda jamais, repito, que neste paraíso espiritual onde brotam o cinamomo e o bálsamo, despontem às escondidas a cisânia e o acônito. Tudo o que a fé dos pais tem semeado no campo de Deus, que é a Igreja, é o que deve ser cultivado e guardado pelo zelo dos filhos. Somente este deve florescer, e não outra coisa. Deve florescer e amadurecer, crer e alcançar a perfeição. É legítimo que os antigos dogmas da filosofia celestial, ao correr dos séculos, se afinem, se aparem, se lustrem. Mas seria ímpio mudá-los, desfigurá-los, mutilá-los. Adquirem, ao contrário, maior evidência, clareza, precisão. Mas é necessário que conservem sempre sua plenitude, integridade, propriedade. Se começa a misturar o novo com o antigo, o estranho com o que é familiar, o profano com o sagrado, em breve esta desordem se difundirá por todos os lados, e nada na Igreja permanecerá intacto, íntegro, sem mancha. E onde antes se levantava o santuário da verdade pura e incorrupta, exatamente neste lugar se levantará um prostíbulo de infâmias e torpes erros.
Que a misericórdia divina mantenha afastado da mente dos seus este crime, que isto não seja mais que uma loucura dos ímpios. A Igreja de Cristo, guardiã vigilante e prudente dos dogmas que lhe foram confiados, não muda nada neles, nem lhes tira ou acrescenta nada. Não rejeita o que é necessário, nem acrescenta o que é supérfluo. Não deixa que escape o que é seu, nem se apropria do que pertence a outrem. Ao tomar cautelosamente com fidelidade e prudência as doutrinas antigas, só busca fazer com sumo zelo o seguinte: reforçar o que tem sido expresso com precisão, guardar o que tem sido confirmado e definido. Na realidade, que fim se propôs obter sempre a Igreja com os decretos conciliares, senão que se creia com maior conhecimento o que já antes se cria com simplicidade, que se pregue com maior insistência o que antes se pregava com menor empenho, que se venere com maior solicitude o que já antes se honrava com demasiada calma. Isto, e não outra coisa, tem feito sempre a Igreja com os decretos dos concílios, provocada pelas inovações dos hereges, transmitir à posteridade, em documentos escritos, o que fora recebido de nossos pais, mediante somente a tradição, resumir em fórmulas breves uma grande quantidade de noções e, mais frequentemente, com o fim de ilustrar a inteligência, especificar com termos novos e apropriados uma doutrina não nova.